Graça e paz, queridos. Queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões que denominamos os heróis da resistência. E hoje nós vamos falar de uma pessoa que teve um papel fundamental no início da igreja e é uma mulher, né? Já falamos de Filipe, o diácono, já falamos de Cornélio, falamos de Dorcas e hoje nós vamos falar de uma outra mulher que também teve um papel fundamental. E por que nós estamos falando nessas personagens? É para que nós possamos, queridos, nos espelhar nelas, nos modelar e fazer a diferença. Agora, hoje, depois de 2000 anos em que eles estiveram por aqui, eles fizeram o papel deles. E hoje é a nossa vez de fazermos o nosso papel. E hoje nós vamos falar de uma diaconisa, se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 16. Se você quiser me acompanhar, vamos ler apenas 2 versículos, é o 1 e o 2. Romanos, capítulo 16. Paulo vai recomendar essa mulher, essa diaconisa. Ele vai recomendar ela à igreja que estava em Roma. Feche os olhos, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia tem nos alcançado. Deus, fala conosco nessa noite, que nós possamos, ó Deus, estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta para receber a tua palavra. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nossa obrigação é orientar, ensinar, queridos. Nossa obrigação é de passar esses exemplos, essa palavra, para que você possa absorver. O culto, um culto a Deus, ele é feito de louvores, de alegria, de ofertas, mas, acima de tudo, ele é feito também de ensinamento, onde você pode absorver aquilo que Deus tem preparado para nós. E é uma honra muito grande para cada um de nós poder receber essa palavra, porque a Bíblia diz que um dia ela será tirada do nosso meio. Não haverá mais a palavra. Muitos até perguntarão: cadê aquele povo? E eles não mais ouvirão falar. E nossa obrigação é de passar essa palavra. O profeta vai dizer que o povo de Deus, ele sofre porque lhe falta conhecimento. É escasso o conhecimento que chega até ele. Mas ai do sacerdote, ai dos pastores que não transmitem essas palavras. E nossa obrigação é transmitir essa palavra. E como cristãos, queridos, nós precisamos abraçar essa palavra, espremer ela ali e tirar o melhor para nossas vidas. Paulo vai falar de uma irmã chamada Febis. Febis é o nome dela. A gente pouco ouve falar nessa personagem, mas ela viveu no início da igreja, numa perseguição terrível. Homens estavam sendo apedrejados, mulheres estavam sendo arrastadas em praça pública,
crentes estavam sendo jogados nas valas e nas arenas, querido. Mas havia um povo ali que o joelho era dobrado, a oração fazia o efeito esperado e a sintonia com o Senhor era uma constante. Coração, coração, cérebro, cérebro. E uma dessas personagens era Febe. Febe era uma mulher de Deus, uma guerreira, a qual Paulo recomenda ela. Alguém pode dizer, olha, essa mulher, ela tinha algo especial. Essa mulher tinha uma coragem sobrenatural. Porque Paulo vai recomendar Febes. Ela era uma diaconisa. Alguém vai dizer também que Paulo era um camarada que ele não dava muito lugar às mulheres. Mas a gente observa nesse texto de Febes que isso não é verdade. Paulo tinha muita gente ali para recomendar. Se você observar o capítulo de Romanos 16, é uma quantidade muito grande de pessoas que Paulo poderia indicar. Mas ele vai indicar essa mulher, Febes. E ele diz, olha, recomendo a nossa irmã diaconisa Febes, que está na igreja de Sancreia. Recomendo que vocês recebam ela aí em Roma, na igreja de Roma. E que vocês a tratem com dignidade, porque ela tem ajudado muitos cristãos, inclusive a mim. Em outras palavras, queridos, Paulo está dizendo, estou mandando um reforço aí para a igreja que está em Roma. Estou mandando um reforço de primeira linha. Uma mulher que vai fazer toda a diferença aí no meio de vocês. Foi esse o encargo que Febe recebeu do apóstolo Paulo. A igreja de Roma precisava de um apoio de pessoas, crentes. Então Paulo traz lá da Grécia, lá da igreja que está em Corinto, na cidade de Sancreia, traz um reforço, uma mulher. Roma estava numa guerra terrível, talvez a gente poderia até comparar hoje com a Ucrânia. Se o pastor dissesse, irmã, tem um trabalho a ser feito na Ucrânia, eu tenho certeza que o camarada ia pular, não, França, eu não estou preparado, eu vou orar a Deus. E vem um monte de conversa. Eu vou orar a Deus, eu vou submeter essa situação à vontade de Deus. Tem uns papos desses que a gente não consegue entender, mas existe no meio da igreja. A gente deve orar a Deus, queridos, por uma coisa que vai te prejudicar, ou que tende a prejudicar. Mas orar a Deus para levar a palavra, isso não precisa. O Senhor já disse, e de todos, e levar esse evangelho a todas as nações. Todos. Então não tem mais o que orar, não tem mais o que discutir. Essa é uma missão que o Senhor deu para todos nós. E Febes não foi diferente. Paulo, quando ele recomenda Febes, ela vai. Ela vai na obediência da palavra, queridos. Na obediência da palavra. Eu não sei se vocês têm acompanhado aí nos jornais, o Brasil, ele está votando, a liberação do aborto. Vamos tratar nesse nível aí. O Senado brasileiro, ele se acovarda, ele se fecha e a coisa vai lá para o Supremo Tribunal Federal. E começou aí por volta do dia 22, foi iniciado esse julgamento para saber se é possível ou não liberar
para que todas as mulheres possam praticar o aborto, ou cometer assassinato de criança, ou cometer o infanticídio, e aí você vai nomear aí do jeito que você entender. E durante essa votação, queridos, aí, já teve o primeiro voto, que foi a favor do aborto, por uma senhora que está se aposentando, uma ministra, 70 e poucos anos de idade, ela já está se aposentando, mas antes dela deixar o cajado, ela foi lá e marcou o voto dela a favor do aborto. A gente observa uma quantidade de crentes, de evangélicos, espíritas, católicos, simpatizantes, uma galera fazendo manifestação nas ruas, quebrando carros, chutando parede, quebrando vidraças, fazendo baderna, em nome de Deus, em nome de um possível Deus, que eu nem sei que Deus é esse, que o camarada vai para a rua fazer baderna por conta da lei do aborto, e ele está lá xingando, amaldiçoando o cara do Supremo Tribunal Federal, amaldiçoando o juiz, amaldiçoando um, amaldiçoando o outro, e ele diz, olha, que ele está com Deus, e Deus está ordenando para que ele faça aquilo ali, ele é radicalmente contra o aborto, e ele vai na força do braço dele, e ele quer resolver a coisa meio que na força do braço. Ele chegou num nível, a coisa ficou numa baixaria tão grande, o nível está numa baixaria tão grande, que o camarada perdeu a noção das proporções. Claro que nós somos contra o assassinato de criança, claro que a palavra de Deus, ela jamais vai concordar com isso. Mas existe um princípio, queridos, que diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra a sangue. Não é na força do braço que eu vou resolver a parada lá sobre a questão do aborto. Não. A coisa, ela é mais profunda, queridos. Não é na força do braço. O problema é que nós esquecemos de pregar o Evangelho. O problema é que nós esquecemos de anunciar o nome do Senhor. E a coisa cresceu, queridos. A coisa se tornou um monstro. E agora a turma está querendo resolver no braço, porque ele deixou de pregar quando era necessário. Ele viajou muito nessa questão de prosperidade, na questão, em uma série de questões que nem compensa, a coisa é tão enojada que não compensa a gente entrar em detalhes. Mas a igreja caminhou muito nessa questão aí, visando o bem-estar do crente, o bem-estar dele. Aquela famosa frase, seja feliz. O outdoor, ele vai promover isso aí. Pare de sofrer, seja feliz. Você vê o mundo para ser feliz. E o cara abraçou essa ideia, comprou um pacote enlatado, completo. E agora ele quer resolver a questão do aborto na base do braço, na força, na sua força. E não é por aí, queridos. Porque a luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados, potestades. E contra esse tipo de coisa, querido, só muita oração e muita conscientização do que você está recebendo. O camarada já recebeu, pode ser que ele já tenha trocado a bênção dele por um prato de comida, assim como ele troca um voto dele. O cara é contra o aborto, mas ele vota no cara que é a favor do aborto. Não, França, mas é porque ele me deu um trocado, e aí eu votei nele. Tá, então agora tu tem que assumir as consequências aí. O camarada, ele é contra uma série de coisas, mas ele vota no camarada que é a favor daquilo ali.
E não tem como ele depois de questionar. Ah, mas eu sou contra. Não, tu já recebeu o teu ticket. Já recebeu lá a tua participação. Sabe, eu comparo esse tipo de coisa quando Jesus diz, vai chegar um dia em que muitos chegarão com ele assim, Senhor, eu curei em teu nome, profetizei, falei línguas, sapateei, dei cambalhota, quebrei até o banco lá da igreja, a cadeira. Jesus vai dizer para ele, eu nunca nem te conheci. Apartai-vos de mim. Porque é assim que está funcionando hoje, queridos, no nosso país. Um sacerdote, um camarada vai lá na rua fazer baderna e quebrando coisa, e dizendo que ele é contra o aborto. Mas que fé que um cara desse tem, rapaz? Então é uma fé muito fraca. É uma fé fracassada, porque se o camarada não tem fé para que Deus possa derrubar uma situação dessa, e é obrigado ele ir até as praças quebrando o patrimônio público, o cara desse ele tem que apanhar muito, ele tem que ir para a peia, para ele aprender a respeitar as leis do país. A Bíblia diz que toda autoridade, por mais que você diga não, por mais que você não concorde, mas a Bíblia diz que toda autoridade, ela está ali pela permissão do Senhor. Se o camarada é feio, é bonito, é gordo, é magro, ele é mal encarado, ele é bandido, ele é o que for, ele foi pela permissão de Deus. Porque, queridos, existe uma coisa que a gente precisa aprender, que o Senhor Jesus disse, e a gente não se atenta para esses detalhes. E não se atenta por quê? Porque o cara vai para a igreja com outra intenção. Ele não vai para a igreja para aprender nada, ele vai para a igreja para tentar ver se cai alguma beira para ele ali. Isso é a regra hoje. Infelizmente, a regra é essa. O cara vai para a igreja porque ele quer alguma coisa para ele, para ele. Ele nunca pensa no próximo. E com isso ele deixa de aprender. Mas Jesus vai dizer o seguinte, diz, olha, tudo que vocês ligarem aqui na terra, eu vou ligar no céu. Se você confirmar alguma coisa aqui na terra, eu vou confirmar no céu. Por que Jesus falou isso, querido? Porque Jesus não quer ninguém que siga ele, porque é um robô, é um cara robotizado. Não, eu vou seguir aqui porque é uma fila e eu vou caminhar nessa fila e vou seguir ele porque eu estou na fila. Não. Você vai seguir ao Senhor. Você vai caminhar com o Senhor, porque você reconhece que Ele é Senhor da tua vida. Ainda que as circunstâncias digam não, ainda que você esteja enfrentando uma série de problemas, e ainda que você resmungue e diga, Senhor, por que isso, por que aquilo, por que assim, por que assado, você tem que mudar o padrão, dizer, Senhor, para que isso? Para que esse período que eu estou passando? Para que esse deserto? Para aprender o que com isso, Senhor? Me mostra aí. Mas a gente não reflete bem as coisas e começa, por que, Senhor? Por quê? Por quê? Porque eu? E Deus vai dizer, e por que não tu? Sabe aquela história do cara, eis-me aqui, Senhor, envia o fulano. Ele não vai, cara. Sabe, a gente vem para a igreja e parece que não entendeu nada, rapaz. As coisas, hoje o trabalho não é de anunciar o nome do Senhor, mas é de desfazer todo aquela enrolada que o falso profeta ele colocou ali, sabe? Camarada, ele deturpou tanto a palavra que tem pessoas aí que estão aí desiludidas, quebradas, feridas, machucadas. E você vai conversar com um cara desse, ele já não aguenta mais. Ele diz, olha, eu já estive na igreja A, B, C, D, E, F. É outro religioso também. Porque uma pessoa normal, ele iria questionar com Deus algumas coisas.
Então hoje o conceito de igreja é de que o cara vai receber alguma coisa, vai cair alguma beira para ele ali, para ele se animar o coração. Ele não pensa, eu vou à igreja prestar um culto a Deus. Ele não consegue pensar dessa maneira, porque ele já faz parte de um ciclo vicioso que conduziu ele naquela situação. Precisa virar essa chave, queridos. O profeta vai dizer: o meu povo sofre porque é carente de conhecimento. Mas ai dos sacerdotes que não alertarem esse povo. Então a gente precisa mudar o conceito de igreja, o conceito de nos reunirmos como irmãos. É para aprender, queridos, para aprender a palavra do Senhor, é para louvar o Senhor, engrandecer o seu nome, buscar esse reino e a sua justiça. Com relação às demais coisas, elas vão sendo acrescentadas, não precisa se preocupar não. Funciona desse jeitinho aí. E aí as coisas acontecem, aí que o camarada depois fica reclamando. Ah, está dando errado, o Supremo Tribunal está aprovando a lei do aborto. Mas por que o Supremo está aprovando a lei do aborto? Porque deixamos, queridos, o monstro crescer, deixamos de pregar o Evangelho. Ao invés de pregar o Evangelho, corremos atrás de bênçãos vazias. Que você vê de crente aí correndo atrás de bênção. Não, estou correndo atrás de uma bênção, pastor. Cara, a Bíblia diz que tu não precisa correr atrás de bênção. Lá em Deuteronômio 28, ele vai dizer que a bênção ela vai te alcançar. Tu não precisa correr atrás de, se tu está correndo atrás de bênção, tu está quebrado. Porque a bênção é que vai te alcançar. Não é você que vai alcançar a bênção. Então a gente precisa entender, mudar o conceito. E aí vai um monte de camarada envergonhando a igreja, envergonhando o Evangelho, pseudos pastores, falsos profetas, e eles vão para as ruas fazendo bagunça, quebrando o patrimônio público, um patrimônio que você pode precisar amanhã. E aí vem um camarada lá e dá um discurso, aquele camarada no outro ano ele quer uma cadeira para ele no parlamento. Eu duvido se ele não quer. E ele aproveita a situação ali para tumultuar, para chegar e crescer em cima da coisa, e dizer, não, eu acho que isso está errado e tal, a palavra de Deus diz isso, mas, cara, a palavra do Senhor diz, ensina o menino enquanto ele é pequeno, para quando ele crescer, ele não venha ser um corrupto. Ensina a criança nos caminhos do Senhor, para que quando ele cresça, ele possa dar um testemunho de fé. Mas nós não ensinamos as crianças, queridos. Deixamos de ensinar os novos na fé, os pequeninos, que Paulo vai chamar de filhinhos. Deixamos de ensinar em nome de um evangelho de água com açúcar, um evangelho fracassado, um evangelho do eu. O cara diz, eu quero, eu exijo, eu determino, eu quero assim, não sabendo ele que ele é um simples mortal, um fraco que precisa da misericórdia de Deus para crescer. E tem outros que eles vão gritar em cima de um carro de som, determinando a morte, de amaldiçoando um, amaldiçoando o outro. Isso não é evangelho, queridos, porque a Bíblia diz que Deus, observa, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se o camarada está amaldiçoando um indivíduo desse, ele não é o evangelho de Deus. A Bíblia diz que esse evangelho é amaldiçoado, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, logo o camarada que está ali gritando é um falso profeta. Por que acontecem essas coisas, queridos? Porque a gente não lê a palavra do Senhor.
A gente costuma ouvir, e ouve e vai deixando por isso mesmo. Esses dias eu encontrei um amigo que fazia muito tempo que eu não encontrava ele, coisa de 25 anos. E trocando umas ideias com ele, ele disse que uma irmã dele, de sangue, falou para ele: meu irmão, tu precisas sexta-feira na igreja que ela congrega, tomar um banho que a gente vai preparar para ti, porque tu tá com um monte de problema aí de trabalho, de bruxaria e tal. Eu disse: rapaz, tu tem certeza que isso é uma igreja ou isso é um terreiro? Ele disse: não, é uma igreja, está lá o nome. Inclusive, eu disse: qual é o nome da igreja? Ele disse: rapaz, mudaram esses dias o nome. Era tal, mas mudaram para esse outro nome. Para você ver o nível de evangelho, o nível que chegou a situação do evangelho hoje no nosso país, querido. O camarada dorme, no outro dia de manhã ele recebeu uma missão. Ele disse: eu tive uma visão e Deus disse que eu sou o pastor e eu vou começar uma igreja lá no Vale do Cemitério. E ele vai e acha que pode, é normal para ele. Os caras não entendem isso, cara. Não dá para entender uma coisa dessa. O cara se acorda e diz: não, agora fulano é pastor. Fulano é pastor, fulano é um pastor. Agora ele já... Mas quem ordenou ele? Rapaz, um anjo fez uma revelação à noite, de manhã ele já se levantou desse jeito. O homem está diferente aí. Eu não digo para você que o milagre não acontece. Eu creio no milagre. Mas eu creio também na loucura, queridos. No efeito da droga. Tudo isso aí. A gente tem que levar em conta isso aí. Paulo, quando ele se converte, ele não pegou a Bíblia e no outro dia saiu pregando, não. Ele passou 10 anos na prateleira. Vou repetir. Paulo apóstolo, quando ele se converte, ele até tenta. E chega lá em Jerusalém, a negada dá uma prensa tão grande nele, que ele volta para a cidade dele e ali ele vai ficar por 10 anos na prateleira. Lendo, orando, aprendendo, sendo lapidado. Ele nunca deixou de anunciar o evangelho, como ele diz lá em Atos 20:20. Nunca deixei de anunciar o evangelho para vocês publicamente e de casa em casa. Mas ficou 10 anos sendo trabalhado até que ele foi realmente ao campo missionário, queridos. Não dá para você dormir de manhã, o cara teve uma revelação, diz: não, o irmão agora teve uma revelação e agora ele é o apóstolo, o sacerdote, eu sei lá o que, tem tanto nome, tem até um curso que o cara faz aí, que já paga lá acho que uns 2 ou 3 contos, ele já sai com um anel bem grande, um diploma gigante, e ele diz: agora ele é sacerdote. Na cabeça dele, querido, na cabeça dele funciona dessa maneira. Mas para Deus, querido, a coisa ele é muito mais profundo. Pregar o evangelho, pregar a cruz, queridos, ele é um preço muito alto. Pregar a salvação pela cruz, você paga um preço alto. Porque hoje ninguém quer ouvir salvação. Não, França, esse papo de salvação, já estamos todos salvos, cara. Eu quero é a grana para a gente torrar esse negócio aí e fazer aí alguma coisa. É isso que a galera está querendo, querido. O camarada não vem na igreja dizendo: olha, Senhor, eu estou aqui para prestar um culto. Eu vim aqui porque eu desejei, o meu coração, como diz o salmista, anseia por prestar um culto a Ti, ó Deus. Ele não pensa assim. A cultura está muito deturpada, queridos.
E nós precisamos, se nós quisermos, como diz o profeta Isaías, se quisermos e ouvirmos a palavra do Senhor, nós comeremos o melhor da terra. Mas é preciso que a gente vá ao pó, joelho no chão. As mudanças, elas vão acontecer no mundo espiritual e vão refletir nesse mundo material. Mas isso não é com as armas da nossa força, não é com essas armas, mas com oração, querido, com as armas que o Senhor nos ensinou. Oração. Dobra ali o joelho e ora ao Senhor. E ora a Deus. E vai deixando Deus trabalhar na tua vida. Quebrantando esse coração que muitas vezes é duro. Um coração ainda duro. Vai quebrando ele, vai orando para que a próxima geração ela possa entender o que é o Evangelho. Foi para isso que o Senhor nos chamou, queridos. Deus não nos chamou para nós vivermos aqui numa alegria infinita. Não, a alegria não é aqui. A Bíblia diz que o gozo é no porvir, queridos. Ah, França, eu estou num lugar aí, cara, é muito legal, e a gente lá, é cada testemunho bacana, lá não tem sofrimento. É mentira, cara. Conversa para boi dormir, cara. Todos nós temos problemas, irmão. Todos nós temos dificuldades, problemas, contas para pagar. Todos nós temos um sofrimento e uma luta diária. Não tem vida fácil. Os problemas, eles sempre vão existir no nosso meio. E não adianta você contar os seus problemas para ninguém não, que ninguém vai resolver não. Existe uma estatística americana que diz que 80% das pessoas que ouvem os teus problemas, elas não estão nem aí. E 20% estão dando risada. Então pega os teus problemas e transforma eles nos teus melhores amigos. Transforma eles, porque é justamente na dificuldade que vem a oportunidade, querido. Às vezes você está numa dificuldade tremenda, mas é justamente naquela dificuldade que vai sair uma grande oportunidade para a tua vida. Se você souber aproveitar essa oportunidade, porque quando a oportunidade ela vai chegar na tua vida, ela não vai chegar e vai bater, dizer, olha, eu sou oportunidade, não. Vai chegar uma bomba, um problema. Mas pega aquele problema ali e transforma numa oportunidade. Febe, ela foi a Roma, queridos. Uma mulher. Talvez muitos ali tivessem corrido. E Paulo disse, olha, eu não posso contar com esses camaradas não, são covardes. Mas com essa mulher eu posso contar. E ela sai da Grécia e vai a Roma. Ela não pensou, ela não foi pensando, ah, mas tem uma guerra, vão me matar, vamos jogar lá nos leões, vamos fazer isso. Não, ela não pensou nisso. Ela foi a Roma. E Paulo disse, quando ela chegar, providencie dignidade para ela, ajudem ela também nessa batalha. Ajudem ela, porque ela tem hospedado a anjos, a santos, como eu sou esse grande exemplo. Então o Senhor nos chamou, queridos, para essa luta, para essa batalha. Ele nos chamou para nós fazermos a diferença no meio desse povo. Não foi para viver uma vida fácil. Deus, Ele nunca disse, olha, vem a mim que eu vou lhe dar roupa lavada, casa, comida, mulher bonita, homens maravilhosos. Não, não disse isso. Ele disse, vocês serão
vocês serão acusados por minha causa. Vocês serão julgados por minha causa. Se possível, vocês irão aos tribunais. Serão humilhados e perseguidos. Mas se vocês perseverarem até o fim, vocês serão salvos. Jesus nunca disse que ia facilitar a vida de ninguém, querido. A diferença é que quando você tem Jesus na tua vida, não um propósito, mas Jesus, não uma campanha, mas Jesus, quando você tem realmente Jesus na tua vida, as coisas, queridos, ainda que as tempestades venham, mas Ele está do teu lado ali. Ainda que você passe pelo fogo, passe por onde for, o Senhor está do teu lado. Quando o Senhor acalmou a tempestade, que Ele caminhou até o barco, Ele veio no meio dela, queridos. Quando Ele recebe Pedro caminhando nas águas, a tempestade estava rolando. A vantagem, queridos, e a diferença é que Pedro sabia que ele podia contar com o Senhor. Isso o ímpio não pode, querido. Caminhar no conselho do Senhor é muito melhor do que caminhar no conselho do ímpio, querido. Então, não adianta nós lutarmos com o braço da nossa força, criticarmos o sistema, julgarmos as autoridades, fazermos baderna, entrarmos na conversa do ímpio, na roda dos escarnecedores, desse papo de que, agora vão liberar o aborto. Não, cara, não adianta isso, você tem que orar. Se você quiser ver mudanças no nosso país, você tem que orar. E orar muito e pedir a Deus que você possa ainda ver essas mudanças acontecerem. E só vai na base da oração, não tem como, não tem atalhos. Não tem baderna, não tem passeata. Não, mas a passeata foi pacífica, França. Não existe isso, cara. Passeata pacífica, você atrapalhou o trânsito. Quantas pessoas não tinham que chegar ao trabalho e perderam um dia de trabalho por conta de uma passeada de falsos profetas? Gente que nada tem a ver com Deus, mas que usam o nome de Deus para promover a baderna. Porque se realmente nós queremos ganhar essa batalha, ela é no quarto de oração. Ela não é nas ruas, não é no palco da lama, mas lá num quarto de oração. E a gente está ensinando isso, queridos, porque talvez você vá ouvir muito falar sobre esse assunto. Olha, tem um ministro que ele é bandido, tem um ministro que é assim, tem outro que é assado, esse cara não presta, e a gente vai arrancar. Saia dessa. Saia dessa, porque esse não é o evangelho, não é o caminho. Como disse o Senhor, quando Pilatos olha para ele e diz: tu não fala nada? Não sabes tu que eu tenho o poder de te libertar ou de te condenar? Jesus vai dizer para Pilatos: nenhum poder tu terias sobre mim se do alto não te fosse dado. Então observa que existe, queridos, existe no plano espiritual um Deus tão grande que pode fazer a diferença desse mundo material. Quando Davi foi derrubado, Golias, ele desceu e o rei disse: mas como isso vai acontecer, rapaz? Tu, um cara que nem ainda é formado homem, ainda é um moleque, vai derrubar um gigante experimentado. Ele disse: meu rei, eu não vou derrubar o gigante, não é na minha força não, é na força do Senhor. É na força do Senhor que ele vai cair, não é na minha força. Então, querido, lembra disso.
Seja como Febes, joelho no chão, oração, e vá à luta, não no lamaçal, mas num quarto, numa intimidade com Deus, num lugar onde possa estar você e Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, e que onde quer que você esteja, você possa olhar para o céu e dizer: Senhor, eu aprendi muito com a Tua palavra, meu Deus. Daqui a 100 anos, se você estiver ouvindo essa pregação, você vai ver que não mudou uma vírgula. A fé, queridos, a ação, ela tem que surgir na oração. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus.